Salve, salve a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Giro Futebol para mais um vídeo dedicado. Nessa quarta-feira, nós iremos falar muito sobre a questão aí dos classificados da Copa do Brasil e um jogo muito importante na pré-Libertadores. Então cola aqui com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal Giro Futebol e deixe seu comentário que é muito importante. Vamos falar sobre o Atlético Mineiro que precisou do craque do time, o Hulk, entrar no segundo tempo para conseguir a classificação para cima do Tocantinópolis. Um jogo que parecia tão difícil assim no segundo tempo, a estrela maior do Atlético Mineiro, o poderoso Hulk, conseguiu fazer a diferença num gol de pênalti e numa jogada individual, disputando mano a mano com o zagueiro, fazendo o chute. O Caio Paulista tentou salvar para a bola não sair pela linha de fundo e o atacante Rony, que foi recém-contratado nessa janela do início do ano, fez o segundo gol, aonde sacramentou a vitória do Atlético Mineiro. Coloca-se que exatamente o Atlético Mineiro é Hulk autodependência. No primeiro tempo foi um jogo bem ruim, isso aí vai muito devido também à questão do campo em si, uma situação que é notória de algumas equipes que vão acabar enfrentando esses times pequenos nesse início de Copa do Brasil, onde que vão enfrentar campos horríveis, pastos, inclusive gramados que não são altamente condições de ter a prática do futebol. E automaticamente Hulk ainda se tornou muito decisivo, ajudando bastante, principalmente pela sua liderança, pela sua participação. E o Atlético Mineiro venceu o Tocantinópolis na casa do Tocantinópolis por 2-0. O que pode acontecer da seguinte questão agora é o Atlético se preocupar no Campeonato Mineiro, onde venceu o primeiro jogo para cima da Tombense e no final de semana enfrentará a Tombense em Tombos para tentar sacramentar a vaga para a final do campeonato estadual. Vamos falar agora sobre a questão do outro time que se classificou, mas sem sustos, que foi o Vasco da Gama. Em Cariacica, no Kleber Andrade, o Vasco venceu por 3-0 e com destaque do menino da colina, o Ryan, que entrou no segundo tempo e sacramentou o segundo gol do Vasco. Inclusive um jogador que faz ser muito importante aí nessa início de temporada do trabalho do Carille, com a condição que ele estava no Sul-Americano e não conseguiu contribuir nessa reta inicial da temporada. Ryan é uma grande promessa do Vasco hoje e o Vasco vê com bons olhos, inclusive, de valorizá-lo para conseguir uma futura venda. Ryan teve uma boa participação, dando chutes de fora da área, inclusive o destaque desse jogo foi o goleiro Fernando do União Rondonópolis. Se não fosse ele, eu acho que o jogo seria mais do que 5-0. Ele fez algumas duas defesas no mínimo no primeiro tempo, que seriam lógicas do Verratti e do Felipe Coutinho, mas acabou acontecendo a lógica. O União Rondonópolis é uma equipe muito frágil, mandou esse jogo para o Kleber Andrade por uma cota de R$ 700 mil, porque precisava do dinheiro para sanar dívidas de um clube que às vezes tem dificuldade financeira. A sua própria torcida boicotou no último jogo contra o Cuiabá, não indo ao estádio, mas não conseguiu entender essa dificuldade financeira do próprio clube e aí enxergou mandar o jogo para Cariacica, que é um estádio onde o Vasco já está acostumado a jogar, que tem uma boa parte da torcida no Espírito Santo, e isso acabou colaborando. Outra coisa que a gente tem que falar é o nosso grande custo-benefício, que é o atacante Verratti. É o melhor custo-benefício do Vasco nos últimos 3 ou 4 anos. Inclusive, ele vindo no meio de 2023, já entrou com a camisa do Vasco, já decidindo, já fazendo gols. Através dele, o Vasco não caiu em 2023. Em 2024, o Vasco conseguiu fazer uma boa temporada, chegando até a semifinal da Copa do Brasil, muito com os gols do Verratti. Inclusive, ele foi artilheiro da Copa do Brasil. Vamos falar agora do Bahia, que conseguiu um grande resultado fora de casa. Mas antes disso, se você estiver assistindo esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e também deixe o seu comentário se você é torcedor do Atlético, torcedor do Vasco e agora torcedor do Bahia. O Bahia conseguiu um grande resultado em La Paz, empatando com o The Strongest por 1-1. O The Strongest, 5 minutos do primeiro tempo, teve um jogador expulso por uma entrada violenta para cima do lateral Gilberto, ex-Vasco, a equipe que a gente estava falando anteriormente. Inclusive saiu na frente no primeiro tempo, o Bahia perdeu um caminhão de gols, era para ter vencido esse jogo, só o atacante Ademir perdeu duas chances bem claras de gol, e isso atrapalhou muito.
No segundo tempo, o Rogério Ceni não teve o que fazer, teve que colocar o time à frente e aí entrou a estrela de dois jogadores que entraram no segundo tempo. O meia Cauli, que entrou no lugar da vaga do Everton Ribeiro, que conseguiu fazer a jogada, e o atacante William José, que veio sem custos para o Bahia conseguir o gol de empate, aonde que o Bahia tem sobrevida no jogo da volta, inclusive na Arena Fonte Nova, aonde que precisa vencer apenas para conseguir se classificar para a próxima fase da Libertadores, que é um desejo não só do projeto da SAF com o Grupo City, mas também do torcedor que almeja muito esse sonho de ir para a Libertadores depois de uma campanha boa em determinados aspectos no Campeonato Brasileiro do ano passado, e Rogério Ceni, que estava muito sendo contestado na temporada passada, se ele conseguir esse feito, ele vai conseguir ganhar sobrevida através de elogios do próprio torcedor baiano. Então, na semana que vem, tem Bahia e The Strongest para decidir a essa vaga. Conto com a presença de todos vocês aqui. Às 8h10 da noite teremos live aqui no canal Giro Futebol. Conto com a sua presença para você deixar o seu comentário, participar da nossa resenha e muito mais. Um grande abraço, fui que fui e tamo junto.